Fazer um teste pra saber se o fone tá funcionando e a luz está pegando. Tchu, 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 tchá, tchá, tchá. Fazer um teste só. Meu Deus! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo super animados hoje, empolgados com essa musiquinha do Rei Davi, porque hoje o nosso encontro é sobre sacramentos. Não tem nada a ver com um tema, música, com nada, mas é só pra ficar animada mesmo, entendeu? Então vamos começar mais um vídeo de hoje para falar sobre os sacramentos. Hoje eu comecei o vídeo super animadinha para vocês irem percebendo alguns sinais, porque o vídeo de hoje não tem nada a ver com a música, mas tem tudo a ver com os sinais que eu trouxe aqui para vocês, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre sacramentos e sacramentos nada mais é do que sinais de Deus. E aí eu quero saber se vocês percebem alguns sinais que a vida e as pessoas nos dão. Por exemplo, no vídeo de hoje, eu cheguei super animada, à entrada, dançando, cantando, super alegre. Nos vídeos anteriores, quais foram os sinais que eu dei pra vocês? Vocês acham que nos vídeos anteriores eu estava alegre? Estava animada? Ou então, vocês podem pensar em sinais, tipo, quando vocês encontram alguém na rua, né? Antes da quarentena, porque agora não pode sair na rua. Quando vocês encontram alguém na rua e falam, oi, fulano, ciclano, tudo bem com você? Aí você percebe se a pessoa fala assim, oi, eu tô bem, e você? Ou então se a pessoa fala assim, oi, eu tô bem, sim, e você, né? Você percebe se o tô bem dela é sincero, se ela tá bem mesmo, se ela tá falando da boca pra fora, né? Quais são esses sinaizinhos que faz a gente perceber se a pessoa tá triste, alegre, se ela tá mais ou menos, se ela tá nem aqui, nem ali, né? Então, durante a vida e de todo o nosso cotidiano, a gente sempre recebe alguns sinais das pessoas, de coisas, objetos, animais, nananã. E o sinal para nós cristãos? Qual que é um dos sinais assim mais fortes que você vê a pessoa fazendo ou usando, que você fala assim, aquele ali acredita em Jesus Cristo, aquele ali é cristão, é da igreja, é católico. Qual o sinal que a pessoa faz, demonstra que você percebe que ela é cristã? Não sabe? Eu sei. Normalmente quando a gente vê alguém usando uma correntinha, né, um cordãozinho com uma cruz, um crucifixo, escapulário, a gente fala, olha, esse daí é um amiguinho lá da igreja, fulano frequenta a igreja, eu sei que ele é cristão. Ou então quando a gente está, por exemplo, dentro do ônibus e aí a gente passa por uma rua que tem uma igreja, aí a gente vê alguém fazendo o sinal, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente fala, olha, esse daí é cristão, esse acredita em Deus, é fiel, né? São esses os sinais dos cristãos. E assim como no nosso cotidiano existem muitos sinais que a gente vai percebendo, Jesus ele também nos deixou muitos sinais que nos acompanham desde o dia do nosso nascimento até o dia que a gente vai voltar para Ele, para o reino de Deus, que é no dia da nossa morte. Então, ao longo de toda a nossa vida, a gente recebe alguns sinais de Jesus Cristo que demonstram o amor verdadeiro que Ele tem pela gente, né? Para lembrar mesmo que Ele está sempre do nosso lado, Ele nunca sai de perto da gente. E esses sinais são chamados de sacramento. E aí são 7 sacramentos, 7, né, ao longo de toda a nossa vida. E o primeiro é quando a gente nasce, que a gente é apresentado à igreja. A gente recebe o batismo de Jesus Cristo, onde a gente se torna filho de Deus. Tinha um padre Cícero, que ele falava, antes de você ser batizado, você é filho adotivo de Deus. Quando você é batizado, você se torna filho legítimo de Deus. Olha só que legal. Eu me batizei com 9 anos, então 9 anos da minha vida eu fui uma filha adotada. E você, com quantos anos você se batizou? E até quantos anos da sua vida você foi um filho ou uma filha adotada de Deus? Eu me tornei filha legítima de Deus com 9 anos, quando minha mãe me levou para a igreja para ser batizada.
E aí o sacramento do batismo, ele é como se fosse uma sementinha que é plantada no nosso coração. Vamos fazer um paralelo com as plantinhas. A gente planta uma sementinha na terra e se a gente não cuidar dessa terra, se a gente não regar, se a gente não colocar no sol, não cultivar essa plantinha, ela não nasce, né? Ou então ela nasce muito enfraquecida e acaba morrendo. Assim acontece também com o nosso batismo. O nosso batismo é um sacramento de iniciação à nossa vida cristã. A partir do batizado, a gente se torna filho de Deus. Então, a gente tem que cultivar essa vida cristã, essa vida dedicada a Deus, para que ao longo, quando a gente for crescendo ao longo de nossa vida, isso não seja esquecido e a gente acaba virando as costas para Deus, né? É claro que na Igreja Católica a gente tem o costume de batizar quando é nenenzinho, e nenenzinho ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele não vai ter essa inteligência, né, essa autonomia de cultivar essa semente até ele se tornar um adulto, né? Então, a responsabilidade de quem tem que cultivar essa semente na vida dessa criança que está sendo batizada é dos pais, dos padrinhos e dos familiares, né? Se a pessoa leva o seu filho para a igreja para batizar, é porque ele quer que o seu filho siga naquele caminho. Lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, vão e faça com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha só o sinal que Jesus deixou pra gente, né? Está aqui na Bíblia a comprovação de que o batismo é um sinal do amor de Jesus Cristo por nós. E aí, quando essa criança, nenenzinho que foi batizado, cresce e tem lá entre seus 7, 9, 10 anos, eles entram na catequese. Chegou a parte de vocês. Vocês, crianças que estão me assistindo, vocês foram batizadas quando nenenzinho. E aí, agora que vocês estão na idade de fazer catequese, vocês estão aqui assistindo esse vídeo encontro, para conhecer mais sobre a palavra de Deus. Vamos usar em paralelo a historinha da sementinha, né? Se o batismo é uma sementinha que a gente planta e tem que cultivar, a catequese, a gente ensina para vocês como cultivar essa sementinha, para que ela cresça, floresça e dê muitos frutos. Então, na catequese, vocês vão aprendendo a palavra de Deus, vão conhecendo o amor que Deus tem pela gente, vão entendendo quais são esses sinais que Jesus Cristo nos deixou. E aí, depois que vocês entenderam tudo isso na catequese, vocês começam a fazer uma reflexão das coisas que vocês já fizeram de errado, né? Das coisas que vocês acham que não agradaram a Deus. E aí é hora de fazer o quê? Pedir perdão para Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, por todas as vezes que você disse não para Ele. E aí vem o segundo sacramento, o segundo sinal de amor de Jesus Cristo, que é o sacramento da penitência ou sacramento da confissão, né? Os dois nomes são certos. Então, Jesus, ele deixou esse sinal de amor pra gente, para falar assim, olha, tudo bem que você errou, mas se você se arrependeu, se você reconheceu que você está errado e me pedir perdão, eu vou te perdoar. Olha que lindo, né? Que prova de amor. Então, Jesus, ele não fala assim, você errou, você é um pecador, não quero mais saber de você. Não, ele fala, não, vem aqui. Eu quero o seu perdão, eu quero te perdoar, sim, eu te perdoo, tudo bem que você fez coisa errada, você aprendeu, já se arrependeu. Então, esse é o segundo sacramento, tá? E aí, lá no livro de João, capítulo 20, versículo 23, Jesus fala assim: Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daquele que vocês não perdoarem não serão perdoados. E aí, gente, essa passagem é muito boa, porque tem muita gente ainda, não vocês, né, crianças que me assistem, porque vocês ainda não cumpriram esse sacramento da confissão. Mas tem muita gente que pensa assim, é só fazer uma oraçãozinha aqui direto para Deus, me pedindo perdão, que tá tudo certo, Deus vai me perdoar. Só que não é bem assim, né, gente? Você tem que contar o seu pecado para alguém. E Jesus, ele designou, né, os padres para fazer isso, para escutar o seu pecado e através dos padres você ser perdoado por Deus, né? Minha catequista, quando eu fiz catequese, ela falava que os padres são como se fosse uma
uma conexão direta assim com Deus. Tudo que você fala pro padre vai direto para Deus, sobe direto, e aí o perdão vem de Deus, passa pelo padre e vai direto para você. Então é uma coisa assim que não é você fala pro padre e aí fica pro padre. Não, já vai direto para Deus, Deus te perdoa, você já recebe o perdão. Ela me explicava assim, eu achava muito legal. Então tem muita gente que tem esse preconceito de falar, eu vou confessar com o padre. Não precisa, é só rezar, pedir perdão, que Deus me perdoe e tá tudo certo. Mas não, olha, Jesus fala aqui, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados, né? Então vamos relembrar. No batismo, sacramento do batismo, a gente cultivou a nossa sementinha e aí a gente aprendeu como cultivar na catequese, viu que a gente não estava cultivando certo, né? E foi pedir perdão por ter cultivado errado no segundo sacramento da penitência. E aí a gente pediu perdão e começou a cultivar certo de novo. Só que aí às vezes dá um desânimo, você fala assim, ai, mas essa plantinha não nasce, ai, mas as coisas não estão dando certo na minha vida, ai, mas aconteceu isso de errado, tô sentindo Deus tão distante de mim, ai, mas... A gente começa a enfraquecer a nossa fé. E aí entra o terceiro sacramento, que é o sacramento mais top de todos, mais importante, mais tudão, que é o sacramento da comunhão. Até rimou. O sacramento da comunhão, que é pra gente alimentar a nossa fé. A gente não precisa de comida, a gente não precisa comer todos os dias, beber água, né, para ter nutrientes no nosso corpo, vitaminas, porque se a gente ficar sem comer, a gente, né, morre, passa mal. Então, a nossa fé é a mesma coisa, a gente precisa de um alimento para a gente não se sentir enfraquecido, a gente precisa estar perto de Deus, assim, né, em comunhão com Deus, para que a gente se sinta bem pertinho de Deus, que Ele esteja do nosso lado. E aí vem o sacramento da comunhão para alimentar a nossa fé e para dizer, sim, estamos pertinho de Deus, Deus está do seu lado, Ele nunca te abandona. Vamos ver o livro de João ainda, capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Olha que coisa mais linda. Gente, quem disse isso daqui foi Jesus Cristo. Então, por isso que eu falei que o sacramento da comunhão é o mais top, importante, lindo, maravilhoso de todos os sacramentos. Porque o sacramento da comunhão, ele te alimenta, ele fortalece a sua fé e mostra o quanto Deus está presente na nossa vida, né? O quanto Deus não nos abandona, está sempre do nosso lado. Vamos ao quarto sacramento. Então, vamos lá. Plantamos a sementinha, aprendemos como cultivar, mas cultivamos errado e pedimos perdão por isso. Achamos que estava demorando muito para acontecer as coisas com a plantinha e a gente se enfraqueceu, nos alimentamos com a comunhão. E aí, tudo isso daqui criança. Aí quando a gente cresceu, conhece da vida, entende de outras plantas, né? Plantas boas, a gente tem conhecimento das plantas boas e das plantas ruins. Aí a gente tem entendimento de tudo, sabe como cultivar, sabe qual que é o caminho certo, qual que é o caminho errado. E aí chega no momento da nossa vida que a gente tem que decidir. Imagina você lá, no meio de uma estrada, e aí você tem que escolher ir para a sua direita ou para a sua esquerda. Então esse é o momento que você vai ter que decidir para qual lado você quer ir. Se você quer continuar cultivando certinho a plantinha, ou se você quer deixar tudo de lado, deixa a plantinha se virar sozinha, você vai seguir sua vida. E aí chega a hora de você decidir no sacramento do crisma, da confirmação. Se chama sacramento da confirmação ou sacramento do crisma, onde você já está mais amadurecido, você já conhece as coisas, já entende um pouco mais das coisas. E aí você decide se você quer continuar cuidando daquela plantinha, cultivando ela para ela dar frutos, ou se você vai, partir por aí, seguir sua vida livre, leve, solto, sem planta nenhuma para cuidar nem para cultivar, né? Então chega a hora do sacramento do crisma, onde você vai reviver muitas coisas que você aprendeu na catequese, mas também você vai aprender muitas coisas novas,
vai ter uma outra visão, né, vai estar mais perto do amor de Deus, e aí você vai estar naquela estrada lá, tem que escolher entre a direita e a esquerda, e você vai ter que decidir. Ou você continua, ou você tchau, e bênção. Então esse é o sacramento do crisma. Em Atos dos Apóstolos, Jesus também falou desse sacramento. Vamos ver. Lá em Atos 8, versículo 17. É 17. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. É isso que acontece, né, no sacramento do crisma. Muita gente fala que o crisma é como se fosse um segundo batismo. E dá para levar por esse lado também, né? No batismo você recebe o Espírito Santo, só que como você é muito novinho, muito bebezinho, às vezes, você não entende muito o que você vai fazer com aquele Espírito Santo, né, dentro de você, no seu coração. E aí no crisma você recebe o Espírito Santo porque você aceitou viver essa vida, você aceitou que de agora em diante você vai começar a cultivar essa sementinha. Então, o Espírito Santo habita em você. Você já com uma cabeça mais madura, você já conhece, entende muito mais das coisas, dos mistérios de Deus. Então, esse é o sacramento do crisma. Vamos para o nosso quinto sacramento, que é o sacramento do matrimônio. Lembra que na nossa live da semana passada, a gente falou sobre as vocações, e uma das vocações era constituir família, né? Do Dia dos Pais, que os pais eram chefes da família, e aí quem constitui família é uma vocação que Deus quer para a nossa vida, lembra? Então, o sacramento do matrimônio é a hora de você dar os frutos para Deus, né? Um dos frutos que Deus quer, onde você se casa e constitui uma família, né? Com a base dela dentro da igreja, seguindo os mandamentos de Deus, tudo certinho. E aí, o casamento é um sacramento onde você pode dar frutos para Deus. Vamos ver o que Jesus falou lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Olha só, quando você constrói um relacionamento, constitui uma família baseado nos ensinamentos de Deus, homem nenhum consegue separar a sua relação, seu relacionamento. Homem nenhum consegue destruir a sua família, tá? Nem a sua vida de casar. Então, as meninas que sonham, né, com seus príncipes encantados, casamentos de princesa, vamos orar aí que Deus vai mandar o seu príncipe encantado e você vai constituir uma família bem linda com base nos ensinamentos de Deus. E aí, vocês sabem que essa vocação de constituir família não é para todo mundo, não é o mundo inteiro que Deus fala assim, olha, todo mundo vai constituir família, todo mundo vai seguir essa vocação. Não, tem outras pessoas que têm outra vocação e aí precisam dar frutos de uma outra forma para Deus. E aí vem o sacramento da ordem, que está muito ligado com a vocação do sacerdócio. Vocês decoraram essa palavra? Eu pedi para vocês decorarem na live. A vocação do sacerdócio é a vocação para ser padre ou freira. Então, tem o sacramento da ordem, né? Onde as pessoas são ordenadas. Não, ordenadas não, que não é obrigatório, calma. E aí tem as pessoas que elas querem viver o mais próximo de que Jesus viveu, seguir os mesmos passos, tintim por tintim de Jesus, evangelizar por aí. E aí elas recebem o sacramento da ordem, que é o sacramento para ser padre. E aí chegamos ao nosso último sacramento, que esse sacramento as pessoas recebem quando elas ficam muito doentes. E aí é nesse momento que Jesus dá outro sinal de amor por essas pessoas, né? Por nós. Quando a gente fica muito doente, Jesus não nos abandona. Ele continua demonstrando todo o seu amor por nós. E aí, através do sacramento da unção dos enfermos, ele demonstra o quanto ele nos ama. Vamos ver o que Jesus fala sobre esse sacramento no livro de Tiago, capítulo 5, versículo do 14 ao 15. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que rezem por ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente.
o Senhor o levantará, e se ele tiver pecados, será perdoados. Olha que legal! Então, quando a pessoa, esse sacramento é assim, quando a pessoa está muito doente, acamado, né? Acamado que a gente fala é pessoa em situação de cama, internado, não consegue levantar, está muito doente, muito enfraquecido, a gente faz esse sacramento da unção dos enfermos, leva a comunhão para essa pessoa onde ela estiver, faz uma oração específica, né, desse sacramento para essa pessoa, para que ela seja curada, ou então, se ela tiver em uma fase terminal, para que a passagem dela, dessa vida para o reino de Deus, seja uma passagem tranquila, sem dor, que os pecados dela sejam perdoados, para que ela consiga, né, entrar no reino de Deus e ter esse encontro, conhecer esse amor de Deus, de Jesus Cristo bem de pertinho. Então é assim que funciona o sacramento da unção dos enfermos. Olha só que legal! A gente falou todos os 7 sacramentos, e aí, como eu falei no início do vídeo, né? São sinais de amor que Jesus Cristo nos dá desde o dia do nosso nascimento, ao longo de toda a nossa vida, até o dia da nossa morte, né? O sacramento do nosso nascimento é o batismo, e o sacramento da nossa morte é a unção dos enfermos. Olha só quantos sinais de amor que Jesus Cristo nos deixou. E ainda tem gente que fala, nossa, será que Jesus me ama mesmo? Tem gente que faz essa pergunta. Mas vamos começar a observar mais esses sinais que Jesus nos deixou, né? Não só esses no sacramento, mas outros sinais também que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos tentar procurar Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, sempre colocar Ele à nossa frente, que aí sim a gente vai conseguir enxergar o tempo todo o amor dele por nós, tá bom? Esse foi mais um vídeo encontro. Espero vocês na semana que vem. Quem sabe a gente faça uma live também, né? Como eu falei pra vocês na nossa live passada, a primeira que teve. A gente divide esse dia do sábado, esse horário das 10, com as outras turmas da catequese. E elas também vão começar a fazer lives. Então não dá pra todo mundo fazer live no mesmo dia, no mesmo horário, todas as turmas, né? Porque é um canal do YouTube só. O YouTube só permite uma live, né, por vez. E aí, então, a gente vai começar a intercalar. Talvez a gente faça 1 ou 2 vezes por mês, mas aí eu vou avisando vocês quando tiver a nossa próxima live, tá bom? Eu amei essa troca que a gente teve na live, vocês interagindo lá nos comentários, muito bom, foi muito legal. Isso foi um alimento pra gente, né, como a gente falou. Nós catequistas, a gente também, às vezes, se sente enfraquecida, né, desanimada. E aí, a gente tendo o retorno de vocês, sabendo que vocês estão acompanhando, estão gostando, né, do que a gente está fazendo aqui, é como se fosse um alimento pra gente, que aí dá um ânimo e pra gente continuar. Tá bom, gente? Então é isso, esse foi mais o nosso vídeo encontro e eu espero vocês na semana que vem. Um beijo e fiquem com Deus!